Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu vou falar um pouquinho de duas palavras: comunicação e discussão. Engraçado, tá falando bastante sobre isso porque eu fiz comentários sobre esse livro aqui, que é de perguntas e respostas, como se fosse um conselho, né? E a primeira mensagem vem falar sobre diálogo. A segunda é discussão. Por que estamos sempre discutindo? E na verdade eu resolvi juntar essa mensagem com uma segunda que eu tinha separado, que fala de missões, mas dessa vez eu ia falar sobre comunicação e eu acho que tem tudo a ver. Os dois é sobre fala, é sobre diálogo ainda. Comunicação e discussão. Em qual momento será que você está ou nos dois? Discute com um e comunica com o outro. Uma outra mensagem recente que eu fiz para vocês também falava de uma senhora que pedia para o pastor ensinar os maridos a escrever cartões de aniversário, que também é uma maneira de comunicação, né? A comunicação, ela é bem ampla, ela pode ser verbal como não verbal. Vamos ver aqui os trechos importantes. Não importa o assunto, discutir deixa você chateado. É verdade que você poderia simplesmente morder a língua e fingir que concorda com tudo que eles dizem. Mas é isso que Deus espera de você? Não. E aí, aqui no caso, ele dá o exemplo do Efésios 6, 2, 3, que está dizendo: é verdade que a Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe. Mas ela também os incentiva a desenvolver raciocínio e a usá-lo. Provérbios 1, de 1 a 4, e Romanos 12, 1. Ao fazer isso, é inevitável que você acabe tendo fortes convicções e algumas delas talvez sejam diferentes da pessoa com a qual você está discutindo. No entanto, quando uma família põe em prática os princípios bíblicos, pais e filhos, vou colocar aqui também marido, mulher, enfim, qual seja a relação avós e netos, né? Podem se comunicar em paz, mesmo quando as opiniões são diferentes. Colossenses 3:13. Como você pode dizer o que pensa sem transformar uma conversa normal numa guerra declarada? Que controle você tem sobre os outros? E se fizer a sua parte para aliviar a tensão, isso valerá a pena. Aqui diz: pense antes de responder. Quando se sentir sob ataque, não fale a primeira coisa que lhe vem à mente. Esforçar-se para resolver ou evitar um conflito tornará sua vida mais fácil. Não é à toa que a Bíblia diz que uma pessoa de benevolência age de modo recompensador com a sua própria alma. Provérbios 11, 17.
E mais diz, tome cuidado para não usar tom sarcástico. Responda com empatia e é mais provável que a pessoa com a qual você está discutindo se acalme e lhe conte o que realmente a está incomodando. Que dá uma dica que você pode escrever o que tem deixado você irritado, o que essa pessoa faz que te deixa irritado. Pense a respeito de qual sentimento há por trás das coisas que essa pessoa diz para você e que te deixa irritado. Qual sentimento geram essas palavras, esse comportamento? Por que afinal essa pessoa faz isso? Por que afinal essa pessoa diz isso? Tem um sentimento por trás. Fale com respeito. Cuidado com o seu tom de voz. Quando essa pessoa for falar com você, dê completa atenção. Desligue o som, deixe de lado seu livro, sua revista, seu celular e dê atenção. Fale devagar, fale baixo. Que diz, evite expressões faciais e outros sinais não verbais que mostrem que você está irritado. Se achar que está quase perdendo o controle, faça uma oração breve e silenciosa. Na verdade, se é uma conversa marcada, né, com horário marcado, uma conversa previamente combinada, ore antes, mas ore durante na sua mente, peça para ir ao banheiro, respire e ore, sei lá. Dê seu jeito aí com Deus. Tenha autodomínio para não piorar as coisas. A Bíblia declara, ouça essa pessoa. Quem muito fala acaba ofendendo. Então, ouça. Provérbios 10:19. Ouça. Tá? Dê a chance dessa pessoa dizer, né, o que está acontecendo, o que está pegando, né, como dizem. Não interrompa a pessoa, né? Não interrompa para se justificar. Apenas ouça. Quando essa ou essas pessoas acabarem de falar, a oportunidade para você fazer perguntas e explicar seu ponto de vista. Esteja disposto a pedir desculpas. Sempre é apropriado se desculpar por qualquer coisa que você tenha feito e que tenha contribuído para o problema. Romanos 14:19. Quais são as coisas que você mais precisa melhorar nesse aspecto dessa discussão? A partir de que data você pretende aplicar isso? O que você gostaria de perguntar a essa pessoa que te irrita? Enfim, o que você gostaria de perguntar? Aqui eu achei interessante essa cena aqui, é um rapaz correndo na esteira e a mulher tá parada com os braços cruzados, né? Aqui mostra que quem está na esteira é o filho e quem está em pé na frente de braços cruzados é a mãe, mas pode ser qualquer pessoa, pode ser
Ó, você empregado e o patrão olhando de braços cruzados. E você discutindo com essa pessoa, quer dizer, você não sai do lugar, você se cansa e não sai do lugar. É o que eu tinha falado na primeira mensagem do diálogo. Lembra que eu falei para vocês que Jó, ele vai conversar com quem? Com os amigos. Está conversando com a pessoa errada. A única parte que Jó acerta, e nem com a esposa dele, porque aquela esposa dele, misericórdia, né? Casou com o inimigo. Tem muita gente que casa com o inimigo. Então, meu Deus. Nossa, repreendo, né? Repreenda aí. Que eu tô fazendo comentário sobre aquele livro também, né? Para quem é solteira. Solteiro, enfim. Jó, ele acerta as 2 vezes quando ele conversa com Deus. Então, converse com o Senhor. Eu estava dizendo, sempre digo, Senhor, sabe o que eu mais gosto do Senhor é que eu não preciso dizer nada para Ele. Não preciso dizer, Senhor, eu tenho algo a te contar, eu preciso, sabe? Como se eu chamasse alguém, ou você chamasse alguém e dissesse, vamos conversar, vamos dialogar, preciso te contar algo. Algo está acontecendo, algo aconteceu, vamos discutir. Não, você não precisa. Na verdade, Deus é que vai sentar do teu lado e dizer assim, ó, eu tenho algo para te contar. O Espírito Santo. Eu tenho. Por quê? Porque Deus sabe dessa sua situação e Ele sabe um pouco mais não, Ele sabe tudo. Ele sabe além. Ele sabe de conversas, de ligações, de e-mails. Ele sabe o que acontece na casa das pessoas, de pessoas que você nem conhece e que são correlacionadas com esse caso, com isso. Então ele sabe todos os meandros, tudo. Ai, me veio essa palavra na cabeça, meandros, e eu falei, mas não estava exatamente certo aquilo que eu estava pensando. Daí eu fui buscar aqui no dicionário. Eu sempre amei dicionários, não tenha vergonha, porque o dicionário é o pai dos inteligentes. E meandro aqui está falando, e antes de eu abrir meandro, Deus abriu em mistérios. Mistérios, então Deus sabe de todos os, não só os meandros, mas os mistérios. Então, assim, não é você que vai chamar Deus e dizer, ó Deus, eu tenho algo para te contar. Não, é Ele que vai te chamar e dizer, ó, eu tenho algo para te contar que você não sabe. Meandros são rodeios, sinuosidade e intrigas. Intrigas, discussão, né? Bom, essa é a parte ruim da mensagem. Agora vamos para a parte um pouco melhor, que é dessa comunicação. Como é importante passar tempo com o missionário. Enquanto ele está com a igreja, deve almoçar com um, jantar com outros, passar tardes inteiras batendo papo. Para o missionário pode ser cansativo repetir sempre as mesmas coisas, mas ele sabe que está fortalecendo laços de união fraternal e despertando mais pessoas para missões. E para o pessoal da igreja é uma bênção aprender com homens e mulheres de Deus, sentar aos seus pés e ouvir de primeira mão o que é a obra missionária. Conhecer as dificuldades e as bênçãos e ter esse relacionamento pessoal. Para quê? Para que, quando ele voltar para o campo, possam orar por ele mais especificamente. Achei interessante isso, né? Nós temos detalhes na nossa vida, né? Eu tô vendo assim como se fossem cores. E nós temos, enfim, esses detalhes muitas vezes podem soar como defeitos, como qualidades, como fraquezas, como
fortalezas. E é normal que as pessoas se acheguem perto de nós. Como um animal que vem, eu vou falando tudo que eu tô vendo, que Deus está me mostrando. E vem, e olha, e cheira, né? As pessoas sempre chegam perto de nós para colher informações, né? E aqui no caso, quando a gente conhece Deus, a gente aprende, porque sempre você vai colher informações, não é só, você não precisa ser um hacker, você não precisa invadir o computador, o celular de alguém, entendeu? Você colhe informações só de ver a pessoa, né? Você, muitas vezes, quem é mais sensitiva, mais sensível, sente o ambiente, sente os sentimentos, como diz no outro livrinho da discussão, qual é o sentimento por trás? Você sente o sentimento por trás das coisas, das escolhas das pessoas e muitas coisas. Ou mesmo para quem não é sensível assim, tem essa sensibilidade até espiritual, né? Mesmo assim você colhe informações das pessoas. Alguém chega e fala, um fofoqueiro chega e fala da vida de alguém, ou nem fala, alguma coisa acontece ali na sua frente, você mesma vê, né? Que as pessoas passaram por alguma mudança, isso, aquilo. E quando você está perto do Senhor, você o quê? O que você faz com isso que você viu? As cores, né? O cheiro, simbolizando os detalhes da vida de alguém, você aprende a orar. E isso é muito bonito. Eu tô falando isso porque ao longo da minha vida, eu percebi que as pessoas sempre chegariam perto de mim para colher informações, não para desejarem o bem, mas para desejarem o mal, entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre trouxe comigo, que as pessoas sempre, era uma verdade que eu tinha para mim. As pessoas sempre chegariam perto de mim para colher das minhas cores, dos detalhes de mim, para desejarem o mal, entendeu? Não sei se eu consigo exemplificar isso em alguma história, tô pensando. Eu não achei. Tem a Branca de Neve, né? A Branca de Neve foge, ela vai viver reclusa ali, né? Num lugarzinho bem simples ali com os 7 anões. Então, o que a bruxa faz? Ela precisa fazer uma pesquisa, um estudo de onde está a Branca de Neve, o que ela gosta, qual é o sonho dela, né? Então, depois desse estudo, o que ela faz? Ela faz todo um preparatório, né? O que derreteria o coração dessa Branca de Neve? O que derreteria o coração dela, deixaria ela assim aberta, mole, tipo assim, vou passar na frente dela e ela não vai desconfiar, ela vai ficar assim com como vou dizer? Enfim, que ela vai ficar isso, sem defesa, sem o pé atrás, né? E ela pensa assim, eu vou me fantasiar, vou me transformar em uma velhinha, porque quem desconfia de uma velhinha, né? Então ela precisa quebrar a defesa da Branca de Neve, então ela se disfarça de velhinha. E ela pensa, o que a Branca de Neve gosta de comer? Não é que ela gosta de comer Branca de Neve, a linguagem do amor dela é
é fazer as coisas para esses 7 anões que ela gosta. Então, ela gosta e o sonho dela é fazer uma torta de maçãs para os 7 anões. Então, se eu chegar lá com uma maçã perfeita, ela vai querer oferecer, né? Porque ela tem muito apreço pelos 7 anões, porque eles a acolheram no momento de maior desespero, fragilidade, onde ela não tinha para onde ir. Eles são amigos dela, né? Ela cuida deles e, enfim, então ela vai querer isso. Então, e a terceira armadilha da bruxa é: qual é o maior sonho da Branca de Neve? Encontrar o amor da vida dela, né? Então ela já se prepara para esses 3, né? Esses 3 laços aí, né? Como laços do inimigo. E ela vai, entendeu? É tipo isso. Ó, eu sou um missionário e mensalmente escrevo cartas para várias igrejas, mas sabe o que eu sinto? Sinto que aquela carta, por mais que eu queira colocar ali o meu coração, contar o que aconteceu, agradecer aos irmãos as ofertas, a oração, o apoio, por mais que eu queira fazer isso, colocar no papel sempre é difícil. E outra, se eu for colocar tudo no papel, terei de escrever um jornal. O contato pessoal é melhor. O que se pode fazer? Que tal um telefonema de vez em quando? Mesmo que custe caro, pegue o seu telefone e vai valer a pena. Descubra com o conselho missionário a data de aniversário do missionário, ligue para ele e diga: Luiz Amaro, querido irmão, hoje é seu aniversário e nós lembramos de você. Nós estamos orando por você aqui na igreja, nós o amamos muito. Vá em frente, Luiz Amaro. Deus o abençoe. Amém. Ou, oi, Gerson, como você está? Estou orando por você. Como está a sua família? Tem algum pedido especial? Tenha papel e lápis à mão e anote. No domingo, você pede ao pastor: posso ter 2 minutos? Irmãos, essa semana liguei para o Gerson e ele está bem, graças a Deus. Ou suponhamos que ele tem algum problema. Olhem, liguei para o Gerson, ele está com uma enfermidade, vamos orar por ele. Este contato pessoal é importantíssimo, é um presentão para o missionário. Por isso, é tão importante que a igreja conheça o missionário. O envio tem de ser personalizado. Os irmãos da igreja precisam ter o nome e o endereço dos missionários para poder escrever para eles. Um aerograma é baratinho e é uma delícia quando o missionário recebe uma carta. Lembro-me dos 6 meses que passei no navio Doulos. Achei tão legal essa história. É um navio missionário que visita os países vendendo livros cristãos, treinando líderes e enviando equipes evangelísticas para a região em volta do porto. Éramos várias centenas de pessoas a bordo, durante muito tempo longe de casa, e a saudade era grande. As cartas demoravam muito, pois antes de chegarem ao navio, elas iam até a sede da Operação Mobilização na Alemanha, de onde se localizava o navio. No dia em que as cartas chegavam no navio, eles as distribuem em uns escaninhos com as letras de A até Z, pelo sobrenome e anunciam pelo microfone do navio. O correio chegou, todo mundo para imediatamente o que está fazendo e vai correndo. A comida queima, a roupa fica por passar. Ai, eu estava pensando justamente nisso. Lá fui eu correndo com a Rutinha, primeiro no que de Edson Queiroz, mas no que? Nada. Então eu disse para a Rutinha: não se preocupe, está no O de Edson Queiroz de Oliveira. Chegamos no O e nada. Todo mundo estava ali lendo as suas cartinhas, alguns rindo, outros chorando. Eu olhei para a Rutinha, ela olhou para mim. Sabe qual é a sensação que nos veio? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu disse à minha esposa: querida, acho que o pessoal queria se livrar da gente mesmo.
Ainda bem que depois entendemos a razão da demora. Na segunda remessa que chegou, graças a Deus, tinha um montão de cartas. E que bênção! Alguns irmãos me mandavam a revista Veja, atrasada, mas receber uma notícia do Brasil, mesmo que atrasada, foi uma grande alegria. Recortes de jornal, alguns que sabiam que eu era tão São Paulino, colocavam São Paulo ganhou outra vez. Como essas cartas alegravam meu coração. Como a comunicação é importante. É isso sobre a comunicação, você vê? Uma positiva, outra negativa. Mas é assim que faz parte a vida, né? De opostos, às vezes, né? Sombra e luz. Amigos, inimigos. E é isso. Mas uma frase que eu estava lendo ali hoje no meu devocional está dizendo assim que tem uma maneira de você acabar com o inimigo, fazendo com que ele se torne um amigo. Ou seja, oração. Oração por todos. Por pior que seja, oração, 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 perdão, arrependimento, oração, perdão, arrependimento, oração, oração, oração. Tchau, Deus abençoe vocês.